Vamos conversar um pouquinho sobre como deve ser, né, essa fase agora da banca escolar, onde vocês vão avaliar os projetos que os estudantes enviaram lá dentro da Alura, né, e para selecionar os que vão representar a escola na fase regional, certo? Então, primeiro passo, como que deve ser formada essa banca, tá? Então, a princípio, ela deve ser formada pelo professor da turma, tá? Por que o professor da turma? Porque vai precisar ter acesso à Alura para verificar o link dos projetos, certo? Então, professor da turma. Escolas que têm mais do que um professor de pensamento computacional ou de programação em robótica, todos devem participar dessa banca, tá? Então, vocês devem combinar um horário, como vocês vão fazer, e todos devem participar. A banca deve ser composta por, no mínimo, 3 pessoas, tá? Então, se tem apenas um professor na escola, desses componentes, então vai ser o professor, aí pode convidar o diretor para participar também, o pedagogo, né? Ou outro professor de outra área que tenha afinidade ali com a questão de tecnologia, certo? Ah, eu tenho 2 professores da área. Um professor que trabalha com ensino fundamental e outro com ensino médio. Pode ser esses 2 professores e mais um pedagogo ou diretor, tá? Ou, digamos, tenho 3 professores. Um professor que tem aula de programação e robótica, outro com pensamento computacional no primeiro ano, outro com matemática 2. Então, pode ser também essa configuração, só esses 3 professores para fazer a avaliação. Então, a montagem da banca é essencial que o professor da turma participe, tá? Então, os professores do componente precisam participar, por quê? Vocês que vão conseguir acessar o link que os estudantes enviaram lá na Alura para avaliar os projetos. Então, a formação da banca é isso que precisa ser feito na escola. E também, porque depois de selecionados os projetos, vocês vão precisar enviar, né, no dia 7, do dia 7 ao dia 9, enviar através do preenchimento de um formulário, enviar para a avaliação da banca regional. Tá? Então, vou mostrar para vocês assim o passo a passo ali, como vocês vão, né, fazer. Então, por que precisa do professor fazer parte da banca? Porque é só o professor que tem acesso às telas onde estão os projetos dentro da Alura, tá? E onde estão esses projetos? Então, cada professor ele vai entrar lá na sua turma, né? Vai entrar lá na sua conta da Alura, vai entrar em painel de gestão e vai entrar aqui em projetos e projetos enviados. Aqui ele vai conseguir fazer o filtro pelos projetos e pela turma que ele tem aula, por exemplo, né? Então, eu vou pegar uma turma aleatória, porque eu tenho acesso a todas as turmas do núcleo aqui, tá? Vou pegar uma turma aqui só de exemplo para a gente dar uma olhadinha. Então, o professor vai aparecer só as turmas que ele dá aula aqui. Então, ele vai selecionar a turma. E em unidades, ele vai escolher a unidade agrinho, tá? E ver projeto. E aqui ele vai ter a listagem de todos os projetos que foram enviados da turma. No caso dessa turma aqui, ó, tem 27 projetos. Então, eu vou ter 2 páginas. Ou eu posso alterar aqui para mostrar todos os projetos. Já mostram todos em uma página só, tá? Então, eu falo assim que para início de conversa, é interessante a gente fazer o seguinte filtro aqui. Para facilitar até, né, na hora de que vocês estiverem junto com a banca, eu aconselho cada professor já entrar lá nos projetos da sua turma e avaliar, assim, a questão de se o projeto ele é válido ou não. Por quê? Tem alguns estudantes que colocaram o link errado aqui, ou que não compartilharam o projeto dentro do Scratch, aí não tem acesso ao projeto. Então, esses estudantes, eles automaticamente já são desclassificados, eles não vão ter o projeto avaliado.
Então, aqui eu vou abrir aqui um projeto para a gente dar uma olhadinha. Então, vou pegar esse primeiro projeto aqui. Abrindo ele, ó o que já aconteceu. A página do projeto não está compartilhada no Scratch, ou seja, eu não consigo ter acesso para avaliar esse projeto. Tecnicamente, o projeto já está desclassificado, então eu não preciso, né? Eu já posso pegar esse estudante aqui e ele já está desclassificado. Não tem como avaliar o projeto dele. Vamos para o próximo aqui, segundo projeto. Abri aqui, mesma coisa. Projeto não foi compartilhado, também já está desclassificado. Né? Deixa eu pegar o terceiro projeto. Ó, projeto, né, já está válido aqui. Beleza, então é um projeto que pode ser avaliado. Então, vou separar esse projeto desse estudante aqui, que vou avaliar ele depois. Os outros dois já foram desclassificados. E assim a gente vai fazendo esse filtro, entendeu? Ó, outro projeto que não foi compartilhado, desclassificado. Então, o primeiro passo que vocês devem fazer é esse filtro aqui, para vocês terem o que vai ser avaliado e o que não vai ser avaliado, para priorizar, assim, facilitar o trabalho de vocês depois, tá? Olha aqui um exemplo aqui, ó. Esse daqui, o estudante nem usou nem usou o Scratch, ele usou um Start Lab. Então, ó, Start Lab não vale, tá? Ou seja, também outro projeto desclassificado. Então, aqui pelo link a gente já consegue ver. Outro detalhe também, depois que vocês, né, vou pegar aquele projeto que estava legalzinho aqui, para a gente olhar, ó. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ontem eu postei um link, depois que eu fiz a Meet com o pessoal da tarde, de um aplicativo que ele consegue verificar o histórico do projeto, que é esse aplicativo aqui que está o link lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Ou seja, o que ele faz? Eu vou copiar o link desse projeto, então, copiar aqui, vou vir aqui no aplicativo e vou colar, Ctrl V aqui, e vou dar um Enter. Ele vai dar o histórico desse projeto, ó. Esse projeto, ó, já vemos que não é um projeto desse ano, tá? Ele foi criado em 10/7/2024 e a última modificação dele foi do dia 9 de agosto de 2024. Ou seja, não é um projeto deste ano. Ele não deve concorrer para este ano, tá? Esse projeto possivelmente foi utilizado para o agrinho do ano passado. O estudante só reaproveitou aqui o link e colou, tá bom? Então, esse aplicativo, ele me dá todo o histórico do projeto. Quando que ele foi criado, quando ele foi modificado e quando ele foi compartilhado. Isso aqui é importante porque se vocês acessando hoje tiver algum projeto que foi modificado depois do dia 22 de junho, que foi domingo, esse projeto também automaticamente vai estar desclassificado, tá bom? Ou, se esse projeto é um remix, ele apareceria aqui que esse projeto é remix e inclusive mostraria quem que é o projeto que cedeu o remix para ele, tá? Então é importante a gente ter esse cuidado aqui, que também para não perder tempo avaliando esses projetos que, pelo regulamento, estão desclassificados. E tudo isso a gente consegue verificar onde? No nosso regulamento. Então, basta entrar no Google, digitar lá no Google agrinho, tá? Entrar neste primeiro link aqui, ó, do sistema FAEP Agrinho, que vai entrar na página oficial do Agrinho, tá? Aí aqui no Agrinho nós temos o regulamento, que inclusive tem lá também no nosso Classroom, tá? O nosso aqui é o número 12, ó, categoria programação. Eu vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? Que a gente vai verificar alguns detalhes que tem nele aqui. Aqui também vai ter
um modelo do termo de consentimento e do template, tá bom? Isso aqui, a gente vai olhar o regulamento ali, eu já vou mostrar, porque vocês vão ter que se atentar ao termo de consentimento e ao template dos projetos que forem representar a escola, dos projetos de cada categoria que vão ser encaminhados para a fase regional, vão precisar vir com um template e com o termo de consentimento assinado pelo responsável do estudante. Então, vamos lá. Aqui as regras do regulamento. Isso daqui também, antes de vocês baterem o martelo, pessoal, nos projetos que vão representar a escola, vocês vão precisar se atentar a isso daqui, ó, tá? Em cada categoria tem que ter um mínimo ali de unidades concluídas, tá? Onde que vocês vão verificar isso daí? Digamos que é esse projeto aqui, que é desse estudante, Anthony, aqui, ó, ele foi um dos projetos que vocês estão analisando aí, verificando se possivelmente vai representar a escola. Então, vocês vão entrar aqui em pessoas, tá? Vou até abrir uma nova guia para a gente ver diferente aqui. Vão buscar pela turma. Então, vou pegar aqui a turma. Aplicar. Vocês vão vir aqui no estudante, ó, Anthony. Clicando aqui, vocês vão conseguir ver o progresso dele neste ano de 2025. Então, das 7 unidades que tem, ele concluiu 5, mas é importante entrar aqui para verificar quais são as unidades que ele completou. Por quê? A unidade do agrinho não vale ter completado, e nem essa unidade aqui, introdução à computação, tá? Essas duas não contam. Ele precisa ter 2 da trilha de estudo mesmo. No caso aqui ele tem, ó, que é a do primeiro trimestre, né? Desenvolvendo a missão Labirinto e depois o robô protetor. Então ele completou as 2, ele já está apto a participar do concurso. Inclusive ele tem até trilha mais concluída aqui, já tem trilha do segundo trimestre concluída, beleza? Se o estudante não tiver, né, conforme fala aqui no regulamento, então, de programação e robótica, né, tem que ser 2. 8º ano, pensamento computacional, 2 também. O programa EduTech é o único que é diferente, tá? Que são 3 unidades que devem estar concluídas. Beleza? E da primeira série do ensino médio, 2 unidades concluídas. Segunda e terceira série do ensino médio, também 2 unidades concluídas. Beleza? Então, esse aqui também é um item que pode desclassificar o estudante. Eu falo isso porque o ano passado aconteceu muito de enviarem projetos ótimos aqui, porque foi avaliado só a questão do projeto e não se atentou a esses detalhes do regulamento e acabou desclassificando o estudante depois, tá? E ele ter concluído essas trilhas também é até domingo, tá? Ele tem que ter concluído até o dia 22, que era o encerramento ali das inscrições. Aí o importante que vocês vão ter que se atentar. Cada escola, né, vai ter que ver o número de projetos que ela vai enviar de cada categoria, se ela tiver essa categoria, porque tem escolas que não têm as 4 categorias, né? Por exemplo, uma escola regular, ela não vai ter a categoria 1. Porque quem que é a categoria 1? São estudantes de sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Então, só quem tem essa categoria é a escola de tempo integral, escola cívico-militar. A categoria 2, ela vai abranger escolas tempo integral, né, 8º e 9º ano, CCM, né, cívico-militar, 8º e 9º ano, escola regular, 8º ano, tá? O 9º ano da escola regular não entra, né, nessa aqui porque ele não tem pensamento computacional, ele não tem a trilha, né? Porque foi substituída por recomposição. Escolas de ensino médio, categoria 3, primeiro ano, tá? Todas as escolas que têm o primeiro ano vai ter a categoria 3, que é a linguagem JavaScript. E as escolas, né, de ensino médio,
que o itinerário formativo é de Matemática e Ciências da Natureza, que tem a disciplina de Matemática 2, tá? Ela também participa aqui com a linguagem HTML e CSS, ok? Aí, pessoal, como que vocês avaliam esses projetos? De acordo com a rubrica que está lá no item 8 do edital, tá? Então, eu vou descer lá direto para o item 8 e depois a gente volta ali. Então, aqui no item 8 tem os critérios de avaliação. Como que vocês vão avaliar, tá bom? Então, para cada categoria, nós temos 4 objetivos, tá? 4 itens para ser avaliados. E esses 4 itens podem dar, no máximo, 25 pontos cada item, né? Que é aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou focar aqui no item da categoria 1, porque cada categoria vai ter a sua particularidade, mas todas seguem a mesma forma de avaliação. Então, por exemplo, aqui, na categoria 1, que é sexto, sétimo ano, vocês vão avaliar o objetivo do projeto. Então, são 4 níveis para avaliar o objetivo do projeto. A estrutura, né, o algoritmo e a estrutura do código também são 4 níveis para ser avaliado. A usabilidade e a originalidade, tá? Como que eu recomendo que vocês avaliem? Olhando o projeto como um todo, comece verificando se ele já está no nível máximo, tá? Então, por exemplo, o estudante estará aqui no nível 4 se ele tiver, né, no objetivo do projeto, se ele atender os 4 dos 4 itens, tá? E quais são os 4 itens? Então, vamos falar aqui o primeiro. O estudante documentou e planejou o objetivo de forma detalhada, apresentando todos os fluxos e atores envolvidos de forma escrita. O projeto está alinhado com o objetivo e todos os eventos e ações funcionam perfeitamente como esperado. É possível compreender o objetivo do projeto a partir da sua execução. E é possível observar que o objetivo foi cumprido em sua totalidade. Se o projeto que vocês estão avaliando atende esses 4 itens, ele recebe 24 pontos aqui, ou 25 pontos, desculpa. Ah, não atendeu todos. Então vamos olhar aqui o nível 3. Ele tem que atender no mínimo 2 desses 3 níveis aqui, ó. Então, um nível é, o estudante documentou e planejou o objetivo de forma descrita, isto é, através de leitura, foi possível compreender o objetivo do projeto. O projeto está alinhado com o objetivo, porém alguns eventos e ações não funcionam como esperado. É possível compreender o objetivo do projeto a partir da execução? Se ele atendeu 2 desses 3 itens aqui, 20 pontos. E assim por diante, vocês vão avaliando. Quando se fala de algoritmo, daí tem aqui também, atender 4 dos 4 para ser, né, receber 25 pontos. Quais são os 4? Utilizou fundamentos da computação, variável, lista, operadores lógicos ou transmissão de mensagens, de forma adequada e significativa para o projeto. Utilizou o laço de repetição para evitar blocos repetitivos, sempre que necessário. O código é fácil de ler e bem organizado, com uma sequência lógica clara, comentários ao longo do código destacando principais ações e eventos do projeto. A nomenclatura dos itens do projeto, os atores, as variáveis, foi definida de forma significativa com o propósito desses itens. Se atendeu tudo isso, 25 pontos. Se não, vamos rebaixar aqui e verificar quantos pontos ele fez, tá? No item usabilidade, né? 4 dos 4. O projeto não possui erros nem limitações e todas as funcionalidades executa adequadamente. Há instruções de uso detalhada para guiar usuários na seção de instruções ou seções de nota ou dentro do projeto. O projeto possui recursos extras como ativar ou desativar o som, pular a abertura, botão de voltar ou avançar as fases. Todas as implementações são harmoniosas, possuem sequência lógica e o tempo entre os eventos é agradável, isso é, nem muito rápido, nem muito lento. Se atendeu tudo isso, 25 pontos. Senão, a gente vai avaliar os outros itens e ver onde se encaixa. Isso aqui, pessoal, a gente está falando o seguinte.
para a gente avaliar os projetos como um total. Você vai pegar os projetos e ir avaliando conforme, né, eles estão se encaixando ali, para no final vocês terem ali as notas e poderem selecionar os projetos, tá? Para serem enviados. E o item originalidade, que é um item que pega bastante, tá, pessoal? Tem que atender 3 dos 3. Então, todos os recursos visuais sonoros são de autoria do estudante e a indicação escrita de qual ferramenta foi utilizada para sua criação. Então, digamos assim, o estudante que criou os personagens, né? Então, e se ele criou, né? Onde ele criou? Foi no Paint, foi no editor do Scratch mesmo, foi no Piskel, né? Todos os textos são de autoria do estudante e a indicação escrita da referência utilizada, se houver, né? Quando houver. A estética e a narrativa do projeto são consistentes com a temática proposta? Se é tudo isso, 25 pontos. Se não, vai avaliando os outros itens aqui, ó. Inclusive se usou IA, ó. Os elementos gerados por IA possuem indicações escritas do prompt utilizado, né? Assim por diante. Beleza. Feito isso, pessoal, digamos que vocês avaliaram todos os projetos de acordo com a rubrica. Teve empate em notas, né? Aí vocês podem utilizar as regras de desempate aqui, né? Complexidade técnica, detalhamento e organização da documentação. Beleza? Agora vamos lá, voltando no edital, para a gente ver outras coisinhas que a gente tem aqui em cima, tá? A questão de quantidade de projetos, tá? Então, assim, as escolas, né, cívico-militar e tempo integral, que tem sexto e sétimo ano, que é a categoria 1, a escola, tá? É a escola e não a turma, não por turma. Deve selecionar 3 projetos para serem enviados para a fase regional. As escolas, né, tempo integral, cívico-militar e regular, que tem lá pensamento computacional, né, e... Ah, tá, pessoal, aqui também, categoria 1, entra o programa EduTech, que são estudantes de sexto e sétimo ano, tá? Então entra aqui na categoria 1. Também até 3 projetos por escola. A categoria 2, 3 projetos por escola também, tá bom? Categoria 3, que vai ser o JavaScript, 2 projetos por escola, tá? E a categoria 4 também 2 projetos por escola que devem ser enviados. E onde vocês vão enviar, tá? Vocês vão enviar neste formulário que está aqui, né? Vai ter o link aqui no cronograma, aqui, ó. Aqui no cronograma, que está lá no regulamento, está dizendo aqui, ó, até o dia 22 foi prazo para os estudantes, né? Do dia 23, que foi ontem, até o dia 4, vocês vão fazer essa avaliação, escolher os melhores projetos da escola, tá? Eu aconselho a fazer o quanto antes, porque eu já vou explicar o motivo, mas por questão que vocês vão ter que precisar orientar os estudantes e recolher alguns documentos para enviar, tá? Então a gente não pode deixar para a última hora ali. E daí lá no dia 7 até o dia 9 vai ficar aberto esse formulário aqui, ó, que tem o link. Mas também no dia 7 eu vou jogar no grupo lá para vocês preencherem esse formulário, tá? Onde vocês vão precisar dessas informações aqui, ó, para enviar nesse formulário, tá? Essas informações aqui. Por isso que eu peço que vocês avaliem e já escolham os projetos o quanto antes, porque aqui essas avaliações é só para preenchimento. O núcleo, né, de Umuarama, município da instituição, né, da escola, o nome da escola, nome do diretor, e-mail da escola, telefone da escola. Quantidade de projetos que teve em cada categoria. Isso aqui eu posso repassar para vocês, tá? Eu consigo puxar esse número, depois, quando vocês terminarem a avaliação, vocês já me peçam que eu passo para vocês. A categoria é programação, tá? Eu não lembro se no formulário vai pedir subcategoria, mas vocês precisam colocar lá, né? Se é subcategoria 1,
ou 2, ou 3, ou 4, de acordo com o projeto do estudante. O nome do estudante, nome completo, CGM dele, vocês vão conseguir na secretaria, quem não tem ainda. O CPF do estudante e o RG do estudante, né, ou a nova carteira de identificação nacional lá. O e-mail do estudante, né, o @escola dele, a série que ele estuda e o número de camiseta que ele usa, tá? Por quê? Se ele for aprovado e enviado para a fase estadual, ele vai precisar, os alunos que vão lá receber o prêmio depois, eles recebem uma camiseta também. O nome do responsável legal do estudante e o telefone desse responsável, nome do professor, CPF, RG, o e-mail @escola do professor também, telefone do professor e número da camiseta do professor, porque ele também vai receber lá o prêmio e recebe uma camiseta também. Isso aqui, pessoal, que é o mais demoradinho para fazer, por isso que eu peço para vocês já adiantarem essa avaliação, porque os estudantes que vão representar a escola, de cada categoria lá, os 3 ou os 2, né, dependendo da categoria, ele vai precisar de um template, tá? O que é um template? E onde vocês encontram o modelo? O modelo está lá no site do Agrinho, tá? Vocês vêm aqui em template e tem lá, ó, categoria 12, template, categoria programação. Eu vou fazer o download aqui e já eu abro eles para mostrar para vocês, tá? Então vai precisar desse template e vai precisar também do termo de consentimento e participação do aluno menor de idade, tá? Então vai precisar desse termo preenchido e assinado pelo responsável legal do estudante, tá? Então todos que vocês vão mandar para a fase regional vai precisar disso. Então quanto antes vocês selecionarem, fica melhor para vocês auxiliarem o estudante a fazer o template e já mandar o termo para o pai ou a mãe ou o responsável do estudante assinar, tá bom? Também, onde encontra esse modelo do termo de consentimento? Lá no site do Agrinho, termo de consentimento, tá? Vou fazer o download aqui também, agora eu vou abrir eles e mostrar para vocês. Vou mostrar primeiro o template, tá? O que é o template? O template, pessoal, ele vai ser como se fosse um descritivo do trabalho do estudante. Não precisa ser muito elaborado, tá, pessoal? E é até aconselhável que o próprio estudante faça. Então, vai ter aqui na capa, deixa eu aumentar o zoom aqui, acho que fica melhor para vocês. Então, aqui vai ter na capa ali o tema, né, tá aqui, e o nome do projeto. Então, vocês vão colocar aqui o nome que o estudante deu para o projeto dele. Às vezes é um jogo, ele colocou o nome do jogo, ou se é uma história, ele colocou o nome da história, ou se ele colocou o nome do projeto só como Agrinho, então deixa Agrinho. Vocês colocam aqui o nome do projeto, tá? A cidade, né? Vocês vão trocar aqui pelo nome da cidade. Aí aqui, já explicando o porquê desse template, né? Já que tudo nosso é online, o Senar, como ele vai dar uma premiação, né? Ele precisa de um documento que comprove para quem que ele está dando essa premiação. Como nossos projetos são virtuais, né? Estão online ali, ele precisa de algo físico, ou seja, ele vai imprimir esse template para depois mandar arquivar lá para quem que foi a premiação. Então ele precisa desses dados de forma física, por isso que vocês vão ter que preencher esse documento, que ele está aqui como um arquivo de texto, né? E depois imprimir ele em PDF para anexar junto lá na hora de preencher o formulário. Então aqui vai ter o nome da escola, né? O INEP da escola, o e-mail, assim por diante, nome do diretor, o projeto, qual subcategoria que ele vai participar, então basta chegar aqui e colocar um X na categoria, por categoria 1. Então vai colocar aqui os dados do professor e os dados do estudante, tá? Basicamente o que já preencheu lá no formulário vai preencher aqui também. Ele tem um sumário, não precisa alterar. Vocês vão chegar aqui na introdução. Qual que é o objetivo do projeto? Então, onde que você pretende chegar com esse projeto? Então, o estudante vai escrever aqui, ó, o objetivo desse projeto é participar do concurso Agrinho,
com a intenção de conscientizar sobre a poluição, sobre, né, como que o campo está envolvido com a cidade. Então, ele vai escrever alguma coisa ali do objetivo do projeto dele. Depois, a justificativa do projeto. Então, né, ele vai fazer uma fundamentação ali de como, o que motivou ele, né, o que pode, né, pode pensar numa justificativa ó, como maneira pela qual se explica para alguém sobre a importância desse projeto. Ah, então esse projeto é para conscientizar a importância do campo e assim por diante. Então ele vai falar isso, escrever, né, no caso aqui. E aqui, pessoal, o link do projeto dele, tá? Isso é importante também. Então, para o Senar ter essa materialização do projeto, vai ter todas essas fundamentações e vai ter o link aqui do projeto também, tá? Aqui embaixo vai ter uma descrição do projeto, então ele faz uma descrição de como que funciona o projeto, tá? Se é um jogo, qual que é o objetivo do jogo, né? Os controles que ele precisa usar e assim por diante. E se ele quiser, ele coloca algumas considerações finais aqui, beleza? Então aqui tem umas observações, depois vocês apagam. O formato tem que ser PDF, né? A capa ali, fonte, né? Mas usando as normas da ABNT. Aí vocês podem auxiliar ele com a questão dessas normas, beleza? Então isso aqui é a questão do template. É bem tranquilo de fazer, tá, pessoal? O ano passado teve alguns professores que ficaram bem preocupados assim, mas podem ficar tranquilo que não é bicho de 7 cabeças, não. É bem tranquilo de fazer, sim. Agora eu vou mostrar também o termo de consentimento. Então, pessoal, o termo de consentimento, ele é... Deixa eu só abrir ele aqui. Ele vem aqui ao modelo, tá? E eu já falei para outra turma de ontem e repito para vocês. Eu aconselho vocês já preencherem na escola e mandar só para o pai assinar, tá? Então aqui, no caso, é o nome do responsável, tá? Daí vocês podem ou ligar para o pai e a mãe e perguntar quem que vai assinar, quem que pode assinar, ou converse com o estudante, verifica isso e já preenche no nome, porque a secretaria entra no SER, ela tem lá o nome completo, tá? Da mãe, porque às vezes fica pouco espaço, às vezes escreve de maneira errada o nome, acontece, tá? Então lá no SER tem lá o nome completo do pai ou da mãe, do responsável, tem também o número de CPF deles, tá? Então já preenche isso daqui, preenche o nome do filho corretamente, o CPF do filho corretamente, já coloca a data aqui e o mês e manda, né? Substitui aqui também já pelo nome do pai, tal, e manda para o pai assinar. Coloca aqui embaixo o CPF novamente do o pai ou o responsável que vai assinar, beleza? Então eu já aconselho fazer isso, já mandar impresso só para o estudante pegar a assinatura do pai ou da mãe, tá bom? Converse com o estudante, quem que vai assinar? É seu pai ou sua mãe? Já preenche e manda impresso para ele. Eu acho que facilita muito. Retornando esse termo, vocês vão precisar escanear ele em PDF também, para anexar lá no formulário, tá bom? Então, o formulário, ele já está aqui também, né? Só que ele não está ativo ainda. Então, aqui, se vocês clicarem agora aqui no regulamento, ele vai abrir essa janela. Porque ele não está ativo ainda. Ele só vai ficar ativo para vocês preencherem no dia 7. Mas eu aconselho vocês a... fechei o regulamento. Aconselho vocês a já, né, providenciar tudo que vai precisar ali para poder preencher esse formulário. Beleza? Como que vai funcionar? Depois que eu receber de todas as escolas os projetos, né, que vocês selecionaram aí, eu também vou montar a banca aqui com no mínimo 3 pessoas para avaliar os projetos que vocês enviaram. Esses projetos que vocês enviaram, eu vou selecionar 2 da categoria 1, 2 da categoria 2, 2 da categoria 3 e 2 da categoria 4. Vou avaliar eles utilizando a mesma rubrica que tem aqui no regulamento, tá? É a mesma rubrica. Eu faço essa avaliação, seleciono aqui esses
8 projetos aqui serão os que vão representar o núcleo, e vou também enviar para avaliação lá. Destes 2 que vão para lá, tá? Um deles vai ser o premiado. E daí esse estudante que for premiado, que ele vai para Curitiba para receber o prêmio lá no final de outubro, tá bom? Ele vai receber o prêmio que é um smartphone. Só o estudante da categoria 4 que não vai para Curitiba receber o prêmio lá. Ele vai receber o prêmio aqui no núcleo posteriormente, lá para novembro, quando a gente receber o prêmio aqui, daí a gente vai montar uma cerimônia, porque também tem outros estudantes do Agrinho Redação e do Agrinho Inglês que não vão lá para Curitiba receber, e daí a gente faz uma cerimônia aqui no núcleo, vem o pessoal do Senar aqui de Umuarama, né, do Sindicato Rural, e faz essa premiação aqui no núcleo, em outra oportunidade. Beleza? Eu mostrei ali, né? Mostrei aqui para vocês, né, como que tem a ferramenta para avaliar a questão dos projetos feitos no Scratch, tá? A gente tem essa ferramentinha aqui que eu compartilhei ontem no grupo. Vou mostrar aqui também, aproveitando, como que olha a questão dos projetos do GitHub, tá? Então, vou colocar aqui, vou abrir o GitHub aqui, vou até usar aquele repositório que eu fiz para criar os tutoriais para vocês. Então, quando a gente entra aqui, só confirmar, vocês estão vendo minha tela, né? Quando a gente entra aqui no GitHub, tá? Vai ter aqui o histórico das últimas atualizações, tá? Só que aqui ele só diz o tempo que faz da última atualização. Só que quando a gente clica aqui em cima, ó, em commit, a gente entra para essa página e ele me dá qual que foi a data desse commit, ou seja, dessa atualização. Então, no caso aqui foi dia 2 de junho, tá? Então, aqui no caso, esse repositório aqui não foi alterado depois do dia 2 de junho. Ou seja, ele está apto a concorrer ao Agrim, beleza? Se vocês entrarem aqui e tiver alguma alteração depois do dia 22 de junho, aí ele automaticamente vai estar desclassificado, tá bom? Essa conferência que eu falo para vocês fazerem é justamente para quê? Para evitar de vocês mandarem para cá projetos que estão automaticamente desclassificados, ou seja, vocês vão tirar a chance de um outro projeto que não está automaticamente desclassificado a concorrer para mandar um projeto só porque às vezes ele estava lá melhor, mais bem elaborado, mas pelos itens do regulamento ele está desclassificado. Então, prestem bastante atenção nisso, porque o ano passado aconteceu, tá? A gente recebeu aqui projetos que chegaram e estavam desclassificados por ter sido alterado depois do tempo, ou por não estar compartilhado também, tá? Porque às vezes o estudante abre ali para você ver o projeto, só que o estudante está na conta dele. Então você consegue ver o projeto dele. Só que quando chega o projeto para alguém que não está logado na conta do estudante, o projeto não foi compartilhado. Então, outra pessoa externa não consegue visualizar o projeto, beleza? Então é bem importante essa atenção ali. Olhar os itens no edital e assim por diante. Tem alguma coisa no chat aqui, deixa eu olhar. Se a escola tempo integrar e tiver uma turma por série, por exemplo, serão selecionados 3 projetos dentro do sexto e sétimo e 3 projetos oitavo e nono. Isso mesmo, Rafaela. Exatamente isso, tá? Então, para cada categoria, você vai avaliar de acordo com as turmas. Digamos que numa escola tenha 4 turmas de sexto ano e 3 turmas de sétimo. Vai avaliar entre essas 7 turmas, tá? Os 3 melhores projetos. Ah, tem uma turma de sexto e uma de sétimo. Dentro dessas 2 turmas, os 3 melhores projetos, tá? Não importa, não é por turma, tá? Nem é por categoria e por escola, tá bom? Por exemplo, as escolas regulares que só tem um oitavo ano, então ela vai avaliar só dentro do oitavo ano, mas digamos que uma escola regular tem 3 oitavos anos, então ela vai
avaliar dentro das 3 turmas, escolher os 3 melhores projetos, tá? E pode, outra coisa também importante é, os projetos podem ser de uma turma só, desde que sejam os escolhidos da escola, né? Não precisa ser um projeto de cada turma, tá? Vocês vão escolher os melhores projetos da escola, para representar a escola. E o outro recado importante que eu quero frisar para vocês é o seguinte, tá? Digamos que tem uma turma ali que não tem muitos projetos, digamos, bons ali. Ou digamos que só tem um projeto inscrito, né? Eu vou deixar de inscrever esse projeto? Não, tá? Vocês inscrevam o projeto. Eu preciso que todas as escolas preencham o formulário, tá? Com, né, pelo menos um projeto ali. O que ele tiver de projeto, ele vai avaliar e vai preencher. Essa questão de participação é muito importante, tá, pessoal? Então, eu gostaria, né, pelo que eu vi aqui, todas as escolas têm pelo menos um projeto inscrito, tá? Então, eu quero receber aqui de todas as escolas o preenchimento do formulário. Se não tem os 3 projetos, mande 2 ou mande 1, mas mande, tá? As escolas que têm vários projetos, escolham os melhores. Com certeza vai olhar essa questão de eliminação e assim por diante. Digamos que lá uma escola do campo, que tem escolas do campo que a turma só tem 10 estudantes, né? Então, desses 10, digamos que nenhum dos projetos estava de acordo com o edital lá. O projeto não foi compartilhado, né? Não está conseguindo. Mesmo assim, preencha o formulário e mande os projetos, tá? Por quê? A participação da escola também vai contar, tá? Então, eu preciso de 100% das escolas enviando o formulário com os projetos que tem. E daí, as escolas que têm bons projetos, aí segue a risca ali o edital, não enviando projetos, né, que já estão desclassificados automaticamente. Mande os projetos válidos. Mas digamos que uma escola lá do campo que só tinha 3 projetos. Desses 3 projetos, 2 foram desclassificados, porque o estudante alterou o projeto depois do dia 22, depois de domingo. Mesmo assim, preenche o formulário e envia os 3 projetos, tá? Porque a participação da escola também vai contar. E o ano passado mesmo, a gente teve algumas escolas que deixaram de enviar projetos, tá? E deixe que daí a questão, né, de avaliar se vai ser eliminado ou não, daí eu decido aqui, mas a escola precisa enviar projetos, tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Gente, da minha parte, eu acho que eu consegui repassar praticamente tudo que precisa ser, né, visto nessa etapa agora. Parece que o tempo que tem bastante tempo, mas na verdade a gente tem praticamente essa semana e semana que vem, né? Para vocês fazerem todo esse trâmite de avaliar os projetos. Aqui em Umuarama, na quinta-feira é feriado, então já temos um dia a menos aí para esse trabalho. Então peço, principalmente para as escolas de Umuarama, um pouco de agilidade aí nessa questão de avaliação, até porque eu sei que é um pouco difícil conseguir reunir os professores para avaliar, mas que nem eu mostrei lá no começo, já façam uma primeira triagem, de repente montem uma planilha com os projetos que estão válidos, digamos que a escola tem vários projetos, já faça uma primeira triagem, né, e monte ali uma planilha com o link já dos projetos para facilitar o trabalho de vocês. Aí a organização que vocês vão ter aí para avaliar esses projetos fica a critério da escola, tá? Mas importante é seguir sempre ali o que está dizendo no regulamento e mandar esses projetos aqui para a gente avaliar, tá? Na próxima, porque depois do dia 7 a 9 vão ser ali 3 dias, né? 7, 8 e 9 para vocês preencherem o formulário, então vai ser um tempinho bem curto. Então já estejam lá com a documentação toda pronta, os dados do estudante todos prontos, né? Monta já um arquivinho ali com os links certinhos. E importante, não
não deixe os estudantes acessarem as contas do Scratch deles, tá? Por quê? Às vezes ele mexe um bloco de lugar, não alterou a programação, não alterou nada, mas ele mexeu o bloco de lugar. Se ele, na hora de sair, resolve pedir para salvar, dá como alteração, tá? No projeto, e daí ele pode ser desclassificado, mesmo sem querer. Então, peça para eles não mexer. Esquece o Scratch agora, né? Principalmente quem é de Scratch, esquece o Scratch, até porque os projetos do dia a dia ali são no Start Lab mesmo, esquece o Scratch, fala para ele que agora só depois que passar as fases de avaliação, e depois se ele quiser olhar o projeto, mexer no projeto, aí fica à vontade, mas por enquanto pede para eles não mexerem, tá? Para não correr esse risco. Beleza, gente?